Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 25 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Terça-feira na área, rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! 13h45, começando aqui com qualificação de Liga dos Campeões. Jogo entre Sabah e Beersheva. Primeira partida em Israel, 2-1 pro Beersheva. Agora o Sabah em casa. Se quiser alguma coisa dentro da Liga dos Campeões, precisa ganhar pelo menos por um gol de diferença. Vamos lá. A equipe da casa, o Sabah, dos 5 últimos jogos em seus domínios, meteu gol em todas as partidas. O Beersheva, jogando fora, dos 5 últimos jogos fora, tomou gol em 4. Então o que eu penso aqui? Pelo menos um gol na partida do Sabah. Over meio gol, Sabah. Fechou? Probabilidade na tela para Sabah e Beersheva. Partida para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 40%. Escanteio, Sabah 7.3, média boa de escanteio jogando em casa. Beersheva 3.6. Com relação aos cartões, 1.8 e 2. Fechou? 15 horas no Arabão da Massa, jogo entre Al-Ittifaq e Al-Nassr. Estamos aqui na terceira rodada. As 2 primeiras partidas do Al-Nassr ganhou as 2 e o Al-Ittifaq também venceu as 2 partidas, tá beleza? Se a gente der uma olhadinha no histórico, por mais que o Al-Nassr tenha uma equipe com nível técnico superior, o histórico é equilibrado. 2-2, 3-0, 2-1, 1-1, 2-2. Pré-live, eu prefiro aqui um cenário para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Ao vivo, se o Al-Nassr estiver amassando o time da casa, aí dá para pensar nessa vitória. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Al-Ittifaq e Al-Nassr. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 80%. Com relação aos escanteios, Al-Ittifaq 4.3, Al-Nassr 6.6, cartões 3.1 e 1.7. 16 horas ainda qualificação de Liga dos Campeões, o Bodo Glimt recebendo o NEC. Primeira partida na Holanda, Países Baixos, 3-1 pro Bodo Glimt. Agora o Bodo Glimt resolve em casa. Tá muito bem encaminhada aqui a classificação do Bodo Glimt na Liga dos Campeões. Vamos lá. O Bodo Glimt em casa é uma equipe extremamente overgoals e vai pegar um visitante que também é overgoals e vai precisar sair pro jogo. Até porque o NEC, se quiser alguma coisa aqui na competição, precisa fazer pelo menos 2 gols. Então eu vejo um cenário onde vai agredir, pode marcar e também vai sofrer contra-ataque. Partida para pelo menos 2 gols e um provável ambas marcam. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bodo Glimt e NEC. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, também 85%. Escanteios, Bodo Glimt 8.9, NEC 5.4. Cartões 0.4, 1.7. Teoricamente uma partida aqui para poucos cartões. 16 horas, qualificação Liga dos Campeões, jogo entre LASK e Celtic. Primeiro jogo na Escócia, 3-0 Celtic. Agora o LASK precisa pelo menos de 3 gols para empatar o confronto. Vamos lá. O time da casa, jogando em seus domínios, geralmente balança a rede do adversário, tá bom? 4-1, 3-0, 2-0, 2-1, 2-1. E o Celtic fora, dos 5 últimos jogos, tomou gol em 4. Então, o que eu penso aqui para essa partida? O mesmo raciocínio. A gente tem o time da casa precisando de 3 gols, vai atacar, vai agredir. Pelo menos um gol na partida do LASK. Over meio gol, LASK. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para LASK e Celtic. Partida para 2 gols, 85%. 3 gols no jogo, 75%. Um gol no primeiro tempo, 85%.
Escanteios, Lask 5.5, Celtic 6.1, cartões, meio e 1.7. Outro jogo aqui, teoricamente, para poucos cartões. 16 horas, Espanha, La Liga, jogo entre Valência e Real Betis. O que me chamou a atenção aqui? Vamos lá. Se a gente der uma olhadinha no histórico dos 10 últimos jogos entre Valência e Real Betis, em 8 a gente tem pelo menos 2 gols. É um confronto que geralmente sai gol. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade na tela aqui para Valência e Real Betis. Partida para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 65%. Pré-live eu prefiro gols, tá? Um cenário aqui para pelo menos 2 gols. Escanteios, Valência 4.8, Real Betis 3.8. Com relação aos cartões, 1.5 e 2.3. E vamos lá, provável escalação aqui para Valência e Real Betis. Pelo lado do Valência, finalização, chute a gol, Danjuma. Para desarmes, o Rodrigues e o Gaia. Pelo lado do Real Betis, finalização, chute a gol, o Cúcio Hernandes e o Antony. E para desarmes, os 2 laterais, o Bellerin e o ex-Real Madrid, Garcia. Fechou? 19h30, Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão. Para resultado, pré-live, eu tô fora, prefiro um cenário aqui para menos de 4 gols, tá? Jogo para 2 gols, apenas 35%, menos de 4 gols na partida, 85%. Com relação aos escanteios, Atlético Goianiense 6.9, é uma média bacana, e o Botafogo fora também tem uma média boa, de 5.8. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, a chance de sair escanteio aqui é alta, tá? Com relação aos cartões, 2.5, 2.7, juizão 5.1, pelo menos um cartão para cada equipe. 19h30, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, o Juventude recebendo o CRB. Juventude, que é o vice-líder, com um jogo a menos, né, do que o Criciúma. Se vencer essa partida, pula para a primeira colocação. E o CRB vem na 6ª colocação. Juventude em casa dos 5 últimos jogos só perdeu uma partida. O CRB fora também tem um retrospecto interessante. No histórico, geralmente o Juventude se dá melhor. 3x1, 2x0, 2x1, 1x0, 1x1. Para resultado em casa, eu acredito que o Juventude não perca. Vitória ou empate, Juventude. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Juventude e CRB. Partida para 2 gols, 60%. Menos de 4 gols no jogo, 80%. Com relação aos escanteios, Juventude 5.2, CRB 4.4. Cartões 1.7, 2.5 e a juíza Daiane Caroline Muniz dos Santos 4.6. 21 horas, provavelmente o melhor jogo do dia, quartas de final, Copa do Brasil, baita jogo, baita clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vamos lá. Negócio é o seguinte, primeira partida, jogo de ida, né? Os primeiros 90 minutos, geralmente acaba sendo um jogo mais estudado, mais truncado. Ninguém quer tomar 2, 3 gols aqui e de repente matar o confronto. Então, eu acredito num cenário para menos de 4 gols. Se a gente der uma olhadinha nos 5 últimos jogos, né, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, geralmente é bem equilibrado. 3x1 Galo, 1x0 Cruzeiro, 2x0 Cruzeiro, 0x0 e 2x0 Galo. Se a gente puxar o confronto histórico das 10 últimas partidas, em apenas 2 jogos a gente teve 4 ou mais gols. Por esse motivo, pré-live, eu prefiro um cenário para menos de 4 gols e diante de tamanha rivalidade, pelo menos um cartão para cada equipe. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 65%. Menos de 4 gols na partida, 70%. Com relação aos escanteios, Cruzeiro 6.9, Atlético Mineiro 3.2. Cartões eu gosto. Cruzeiro 2.3, Galo 2.2 e o juizão, ó, Flávio Rodrigues de Souza. Ele tem uma média de 5.3 cartões por partida. Tá beleza? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pelo lado do Cabuloso, finalização, chute a gol, mesmo gol. Caio Jorge, Matheus Pereira e o Arroio. Para desarmes, o Fagner e o Rojas. Pelo lado do Galão da Massa, finalização, chute a gol, mesmo gol. O Coelho, e quem finaliza bem aqui pelo lado do Atlético Mineiro é o Renan Lodge, tá? E para desarmes também dá pra gente pensar no Renan Lodge e também no Natanael. Fechou?
21h30 para fechar, oitavas de final aqui da Libertadores, partida entre Independiente del Valle do Equador contra o Tolima da Colômbia. Na Colômbia foi 1-0 para o Independiente del Valle, que agora joga em casa e deixou muito bem encaminhada aí a sua classificação, tá certo? Independiente del Valle, jogando em seus domínios, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. O Tolima, jogando como visitante, perdeu 3, empatou uma, só venceu um jogo. Para resultado, vitória ou empate Independiente del Valle. Até porque o empate garante a classificação aí da equipe equatoriana para a próxima fase. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Independiente del Valle e Tolima. Partida para 2 gols, 70%. Menos de 4 gols no jogo, também 70%. Escanteios, Independiente del Valle 7.1, Tolima 3.4. Final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui de sair canto, tá? Cartões 1.3 e 2.4. Fechou? Time antes do melhor palpite e também do palpitão, aqui embaixo na tela tá o nosso Instagram e também o nosso grupo gratuito pelo Telegram. Não marca bobeira, chega junto, tem muito conteúdo bacana e o melhor de tudo é 100% gratuito. Tá beleza? E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro dia de hoje? No jogo da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu quero pelo menos um chute no gol do Caio Jorge e pelo menos uma finalização do Renan Lodge. E é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão pra hoje? Mas espera, para tudo. Já deixou aquele like? Fez o comentário? Deu a hypada no celular? Muito obrigado, ajuda pra caramba e amanhã a gente traz tudo de novo. Vamos lá, já dei uma enroladinha aqui pra dar tempo de dar a curtida, fazer o comentário, dar a hypada. Palpitão tá na tela. Jogo entre Al Ittifaq e Al Nassr na Arábia Saudita para ambas as equipes marcarem. E na Espanha, na Liga, jogo entre Valência e Real Betis para ambas as equipes marcarem. E é isso. Vídeo tá acabando. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.